Fala pessoal, tudo bem com você? Estou aqui novamente, Gustavo Euro da Rocha, componente da AMA Xanxerê, e hoje nós trouxemos um cara fantástico, da nossa região, um profissional nota 10, tá? Para gravarmos o podcast Além do Rótulo número 5. Regis, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, Gustavo? Tudo certo? Quero desejar a todos já um convite para acompanhar esse podcast e trabalhar todos os assuntos que a gente vai abordar hoje aqui. Um assunto muito importante que está muito associado ao núcleo familiar, às crianças com autismo e como que isso impacta na nossa sociedade diariamente. Bacana, Regis, Então, bacana. desejar meu muito obrigado, Gustavo, e o que eu puder contribuir aí para auxiliar as famílias, estou à disposição. Bacana porque hoje vai ser muito legal. O Regis eu conheci esse ano, aparenta ser uma pessoa fantástica, tá? Em primeira conversa que a gente teve, se identificamos, né, Regis? Isso. Fluiu a nossa conversa e o tema nosso hoje é bacana, porque envolve principalmente as famílias e as famílias da nossa região, a família que a nossa AMA Xanxerê pertence. Então, Regis, bem bacana. Vou falar um pouquinho sobre você. Tu me passou teu script aqui. Sim. Regis Alcir Matiello, formado em psicologia há 6 anos. Então, Isso. novo, nós somos novos, nós queremos muito fazer com que as coisas aqui em Xanxerê mudem, que a nossa região realmente apareça para a gente poder desenvolver a AMA da melhor forma possível. O Regis tem formação na área clínica e organizacional, ciência ABA e estratégia naturalista. Perfeito, né, Regis? Perfeito. Pós-graduado em intervenção ABA aplicada ao transtorno do espectro autista, desenvolvimento intelectual. Atende crianças e adolescentes, principalmente do espectro autista. Perfeito? Hoje, Regis é casado, atualmente mora em Xaxim e trabalha em Xanxerê na clínica Iluminar. Perfeito. Perfeito? Só pós-graduando, ainda não temos um Pós-graduando. processo aí Perfeito. de aperfeiçoamento. Mas Legal. estamos buscando conhecimento todo dia, né? E é o que a gente deve fazer, a gente nunca deve ficar parado no tempo, pelo contrário, se atualizar sempre. Mesmo porque o autista é uma caixinha de surpresa, né? Isso. Cada caso é um caso, cada criança, cada adolescente tem uma particularidade. E o mais importante, nenhuma família é igual a outra, mesmo tendo filhos autistas, pais autistas, nenhuma família é igual a outra. Aí que entra a tua especialidade, né, Regis? Isso, e foi isso que me moveu, né? Eu trabalho há 6 anos na área clínica, né? E foi um ponto que eu cheguei assim e em conversa com uma orientadora minha, que foi minha professora na faculdade, um dia ela me questionou: Regis, qual que é o teu objetivo, né? Então eu comecei a analisar em algumas especializações que eu já fazia no momento, né? Então que surgiu de ser qual que é o meu propósito mesmo, né? E foi aí que eu busquei me especializar em crianças dentro do espectro do autismo, né? Para auxiliar as famílias, buscar desenvolver essas crianças com uma forma mais segura e apropriada, né? Então, e dar esse conforto para a família, esse suporte, né? Porque a área da criança sempre foi algo que eu sempre atuei, né? Então, para que não ir a mais? Por que não ir além do que eu já trabalhava, né? Então, a ciência, a aba, as crianças do espectro surgiram aí com uma motivação a mais aí para eu estar buscando esse conhecimento. E eu vejo você falando assim, tu sabe que nós fizemos uma pesquisa agora esse ano, uma coleta de dados aqui na nossa região, Xanxerê, e a gente ficou surpreso com a quantidade de crianças, adolescentes e adultos hoje laudados, tá? Em vários níveis de suporte. E a gente viu que a demanda por profissionais ainda aqui na nossa região é carente. Mas eu acredito que na grande região, principalmente aqui da AMAI ou região oeste catarinense, tem carência de profissionais. E claro, profissionais estão se formando, estão correndo atrás, estão estudando, estão ficando top aí para poder atender essa população carente e necessitada, principalmente, porque eu digo, quem tem condições, procura fora. Pode pegar o carro, viajar, pode fazer uma consulta no Rio Grande do Sul, no Paraná, em si, mas aquele que não tem, como é que ele faz? Como é que ele fica? Sim. Só assistência social dá suporte? Só a Secretaria de Educação do município dá? Não tem. Não tem profissionais capacitados e treinados também para atender essa nova demanda que está vindo no mercado, né? Que são essas famílias que precisam de suporte, precisam de cuidado. Assim, Regis, nós criamos uma relação de perguntas aqui e eu quero começar pela primeira,
né? A gente já Sim. conversou. Eu acredito que tu vai poder nos esclarecer bastante, porque a maioria das famílias da nossa região tem isso como propósito, ou seja, tem isso como dificuldade. Então eles querem ajuda. Regis, as famílias hoje em dia, elas passam por grande dificuldade, principalmente na aceitação das crianças com TEA, tá? Essa aceitação hoje, ela tem uma particularidade principalmente em como que vai ficar essas famílias. Que tipo de formação essas famílias ficarão agora? Essa questão do profissional aí, esse gancho que tu traz, hoje até mesmo para nós da área, para buscar essa especialização, não é fácil. Hoje você precisa ir pro... O online ajudou bastante, então hoje tu consegue trabalhar com algumas pós online e tal, mas na região aqui é muito difícil tu buscar. E o custo também de especialização, ela é alta, se torna alta para os profissionais, né? Em relação à família, hoje é uma gama muito difícil aceitar isso e até mesmo entender, porque tudo começa com a mãe, né? Hoje a família tem aquela expectativa do filho, então muitas famílias planejam uma gestação, muitos não, mas conforme no decorrer da gestação, a gente costuma dizer que ninguém planeja uma criança para nascer com um transtorno. Todo mundo tem expectativas e é um momento de euforia, é um momento de alegria, enfim. E quando essa criança nasce, a família fica eufórica e ao passar do tempo, detalhes simples vão passando batidos. A mãe costuma observar mais, né? Fica mais tempo com a criança. Mais tempo com a criança, mais no momento da amamentação, aquele contato mais afetivo. Mas ela encontra uma grande resistência até mesmo do esposo. Quando ela começa a contar essa sua desconfiança em relação aos comportamentos da criança, o próprio companheiro ele busca, não, tu tá vendo coisas que não existem, você tá falando do nosso filho, entendeu? E quando isso se expande um pouco mais e vai para o ambiente dos avós e tios, eles buscam justificar através do comportamento. Não, isso aí é um atraso, o meu filho também tinha, isso aconteceu, com o tempo isso vem, atraso na fala, faz técnica isso que vem, né? É aquela história que eu te contei antes. Sim. Que para os avós, eles nunca têm nada. Eles são perfeitos, são os anjinhos, são os meninos de ouro. Né? No caso do nosso, que o apelido dele, o Vicente, é menino de ouro. Sim. Minha bisavó falecida que deu. Porque ele é tão especial para eles, que eles não conseguem enxergar nenhum tipo de traço de... No caso do Vicente também é trissomia 21. Nenhum tipo de traço de Down, nenhum tipo de traço de autismo. Ele anda na ponta dos pés, tá tudo certo, tá brincando. Tem uma brincadeira só pra fazer tipo, né? Se ele bate a cabeça, não, tudo bem, é porque ele tá brabo, tá com uma dorzinha. Mas eles não percebem que é a característica dele, é pra ele chamar a atenção. Isso, né? isso. Eles querem dar muito amor, muito carinho. Os avós são fantásticos. Meus pais são fantásticos. Meu sogro também, não tem o que falar, né? A família é 10. Mas é mais um exemplo que eles não conseguem enxergar essas coisas. E é uma realidade que não é só da sua família. É uma realidade que muitas famílias vivem, né? Inclusive, muitas vezes a mãe é cobrada, né? Ela é muito exigida. A mãe é exigida e os avós dizem, você tá buscando defeito onde não existe, onde não precisa, né? Então, isso acaba até perdendo um tempo, porque até que vai tendo esse diálogo, vai tendo essa conversa, o tempo vai passando. Então, quando a família chega num ponto e diz, opa, agora isso aqui se agravou, então a gente precisa buscar um profissional. Às vezes pode ser tarde demais. Então, a gente olha assim por um dado cronológico, né? As pessoas costumam olhar, não, mas ele tá atrasado 6 meses, 1 ano. Mas não é em relação ao tempo de vida que ele vai ter adulto. É o tempo de vida que ele tem no momento. Então, para uma criança que tem 2 anos, 6 meses de atraso é significativo, né? Então, esse estímulo já é necessário, né? É demais. Por exemplo, eu vou usar meu filho como exemplo, porque acho que é mais bacana, eu vivo 24 horas por dia com ele.
Quando ele tem um atraso de fala, um atraso de cognitivo, um atraso para se comunicar, quando é novinho, isso vai se repercutir durante os próximos anos. Isso. Ele não vai conseguir acompanhar, por exemplo, o Arthur, que é meu filho mais velho, não vai conseguir acompanhar o que o Arthur foi quando era criança e o desenvolvimento dele. Então, nós temos que ter um acompanhamento de um profissional, temos que buscar esse profissional no mercado, e não é só um, são vários. Nós temos que buscar eles para eles poderem dar suporte para a gente. Tá? Se a gente não fizer isso, a gente vai acabar simplesmente perdendo a oportunidade de fazer nosso filho se desenvolver, evoluir, crescer, como nós crescemos e evoluímos, aprendendo, né? Lendo. Eles podem ler, eles podem aprender a falar, eles podem, como qualquer criança, mas eles precisam do suporte. Precisam de, além da família, além do colégio, precisam de um profissional treinado, capacitado, para poder dar essa ajuda aí e orientar os pais, né? Isso. E essa descoberta ele é um processo muito longo, né? Porque hoje tu demanda de uma avaliação, tu precisa passar por fono, psicólogo, TO, tu precisa passar por um médico para ver, descartar através de exames clínicos, né? Então, quando a família vai pelo viés particular, isso facilita um pouco e dá mais agilidade. Sim. Mas quando a família está no Sistema Único de Saúde, que demanda de agendamento, demanda de horários, Tem fila de espera. tem fila de espera. Hoje, por exemplo, um médico neuropediatra... Praticamente impossível, Impossível, né? 6 meses a 1 ano, dependendo da fila, né? E até lá a gravidade do teu filho, da tua filha, tu perdeu 1 ano esperando só mesmo para saber, para dizer, não, é realmente, ou para ter um laudo, e para ter um laudo não é na primeira consulta, né? Isso. Tu tem que fazer toda uma avaliação para daí chegar no laudo. Chegar e confirmar, né? Exatamente. Então, esse processo, ele é lento e demorado. Então, quanto mais antes a gente buscar começar a investigar mais cedo, é primordial. E principalmente quando você leva num profissional que trabalha com a área, que entende esse atraso que ocorre com a criança, dá para a gente começar já o estímulo, porque a gente precisa da avaliação, é necessário e é importante, mas quanto mais antes a gente já começar a realizar alguns estímulos que a gente observa, faz com que a criança ganhe mais tempo. E assim a gente já consegue, não é normal, mas já consegue fazer com que ela tenha mais dependência, né? Sim. E Regis, depois que você busca esse diagnóstico com o profissional correto, porque pode acontecer muitas vezes de você não estar no profissional correto. Perfeito. Por exemplo, eu vejo muitos pais que não buscam um neuropediatra, eles buscam um neuro, que não é a mesma coisa. Vão num psicólogo, que não é um psicólogo com a sua formação, que atende realmente crianças, adolescentes e adultos com autismo, tá? Ou até mesmo um psicólogo familiar, que atende a família toda, mas que muitas vezes ele não pegou um caso similar. Sim. Ele pegou vários casos de problema com droga, problema com falecimento de pai e mãe, entre outros, mas não especificamente num caso atípico que hoje a gente chama da tal da família atípica, que é bacana, é uma nomenclatura bonita, e caiu bem para nós, porque realmente nós somos atípicos, mas Sim. nós não somos diferentes. Essa é a parte que é Perfeito. bacana. Então, assim, me diga uma coisa, essa conversa entre os profissionais, como é que ela tem que existir? Tá? Eu já vi isso que tem que existir, tanto que nossa família, a gente promove isso, mas de que forma essa conversa tem que acontecer? Quando? Como? Por quê? Tu pode nos ajudar? Isso. É importante. Não importa, não quer dizer que tenha que ser um psicólogo que seja formado em aba para elaborar um plano. Tá. Por exemplo, uma TO que tenha conhecimento em análise de comportamento, ela consegue fazer. Perfeito. Uma fono. Então, é importante a gente entender e todos estar na mesma página. Então, quando a gente começa a fazer essa análise da criança, fazer um plano de desenvolvimento para essa criança, a gente precisa sentar e conversar. Perfeito. O psicólogo vai estimular a área comportamental da criança. A fono, a fala. A TO, a área dela. E assim subsequente. Até mesmo o ambiente escolar. Porque essa criança ela vai precisar ser inserida no ambiente escolar. E a maioria das vezes,
a escola não está preparada. Bem lembrado você também. Porque tem profissionais e profissionais. Tem muitos professores que buscam estimular a criança, buscam especialização, mas isso não é geral. Ela é alguns profissionais que se destacam no meio ali. E a escola também ela tem que ter esse entendimento que uma criança atípica, ela não é como uma criança normal. O ensino dela, o programa de ensino para ela tem que ser E aí diferenciado tu fala do PEI, né? do PEI. Porque às vezes essa criança tem dificuldade na interação com os colegas, ela tem dificuldade na escrita, e a gente tem que elaborar algo para fazer com que ela seja inserida nesse ambiente. Nós não podemos simplesmente pegar o currículo, a emenda lá que diz sobre a educação e traçar uma linha e dizer que os alunos têm que se adaptar àquele programa de ensino. Exatamente. Então, essa comunicação ela tem que ter entre os profissionais. E a escola, a família, e a família ela tem que ser orientada. Eu acho que a família tem que estar interagida 100% na escola. Isso. E a escola, aos poucos, tem que entrar para dentro da família. Eu vejo a dificuldade que nós temos com o Vicente, que o PEI está elaborado, mas o PEI ele tem que ser mudado conforme o desenvolvimento da criança. Isso. Muitas vezes o PEI é mudado, é feito no começo do ano e é mudado só no final do ano. Não, ele pode ser mudado a cada 3 meses, porque a criança está evoluindo. Ou ela está regredindo. Bom, está regredindo é um problema. Por que ela está regredindo? E ali no PEI tu consegue visualizar. Outra coisa que tu falou bacana do colégio tá preparado para o recebimento. Nós fomos felizes em mudar o colégio e ter um recebimento fantástico. Os alunos, a professora T, estavam preparados para receber ele. Isso. Então foi muito caloroso. Os coleguinhas receberam ele bem. Com toda a dificuldade que o nosso menino tem, ele foi muito bem recebido. Ele está com um desenvolvimento bom. A gente viu pela primeira vez um desenvolvimento, assim, um salto no desenvolvimento dele. Entende? Claro que é medida em medicação também. Sim. Mas sem estar ali na classe o comportamental, pode entupir de remédio a criança ou adolescente que não vai dar resultado. Então também tem que mexer com a turma. E isso foi feito. E isso deu resultado. Deu um resultado fantástico, Regis. E essa questão dos profissionais entram nessa avaliação que você traz, Gustavo. Porque a gente precisa avaliar essa criança de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, para a gente até mesmo ter algo palpável. Porque quando a gente fala em ciência ABA, quando a gente fala em análise do comportamento, a gente tem que ter esse olhar clínico. Porque muitos profissionais falam, trabalho com o programa ABA, trabalho com o método ABA. A ciência ABA, ela é ciência, ela não é método. Então, quando um profissional, e muitos profissionais trabalham isso de forma comercial, porque só querem o lucro. Só querem o lucro. Porque se a ciência é analisar mesmo, o que essa criança evoluiu, o que essa criança regrediu, ou qual que é o plano de intervenção. E quando a gente fala de ciência ABA, a gente não está falando de a criança fez uma atividade e dá uma recompensa. Não, a ciência ABA ela é ampla. A partir do momento em que a criança levanta de manhã, o programa já está funcionando. Ele precisa estar funcionando. Os reforçadores, as crises, tudo isso tem que ser analisado desde o início da manhã. E até mesmo quando a criança está dormindo, tudo isso tem que ser analisado. Nós melhoramos o Vicente no comportamento dele com um sono melhor qualidade. Isso. Ele dormiu melhor, ele acorda melhor. É gradativo, tu pode ver. Os dias que ele não dorme bem, é o dia mais agitado que ele tem, ele não fica legal, pode ficar por um pequeno espaço de tempo, mas depois é mais complicado você ficar com ele. Tem que ficar sempre do ladinho para cuidar dele, assim, no sentido de não ficar muito longe, porque ele pode aprontar uma. Danadinho. Pode aprontar, então isso a gente tem que cuidar. Mas, Regis, essa conversa entre os profissionais, ela pode ser feita de que forma? Hoje, por exemplo, sim, a gente usa o WhatsApp muitas vezes, né? Ou outro meio de comunicação pelo celular.
mas a gente usa para a gente conversar com todas as pessoas envolvidas ali. Mas a gente pode também se reunir com esses profissionais, marcar uma consulta um dia e se reunir com eles e debater olho no olho, assim, porque pelo celular é fácil, a gente fala, trabalhando, tá em outro meio, mas em muitos casos há necessidade de ter que sentar com todos os profissionais envolvidos, por exemplo, pega lá, o problema hoje dele é gastro, pega o neuro, pega o pediatra e faz uma reunião. Isso é o ideal. O ideal, na verdade, é esse. É que toda criança seja sentado, todos esses profissionais juntos, junto com a família, porque a família tem que entender qual que é o processo e o que vai ser feito com essa criança, qual que é o objetivo de estimular essa criança, e cada profissional está em contato, está o tempo todo se comunicando em relação a essa criança. Perfeito. Porque após fazer esse plano, beleza, então o plano, cada profissional ele tem o seu. Por mais que a análise do comportamento seja basicamente a análise do comportamento em si, mas é voltado para cada área. Então, cada profissional ele tem que entender qual que é o estímulo que ele vai fazer, e o outro profissional, por exemplo, o psicólogo, ele tem que saber o que o teórico está buscando desenvolver na criança, estimulando. A mesma coisa a fono, mesma coisa o físio. Então, para eles entender qual é a atividade que cada um está estimulando. Imaginamos uma linha. Cada um tem um ponto, e essa linha não pode ser cortada em um ponto. Então, cada um tem que seguir aquele ponto. Cada profissional é um ponto. E assim vai seguindo um trabalho. Seria mais ou menos isso. Seria nessa perspectiva. Para o pai e a mãe também entender em casa como que eles devem estimular essa criança e como que eles não podem estimular. Esse profissional também seria interessante vir na casa, fazer um trabalho em casa? Os AT. Tem, por exemplo, tem a opção de AT, né? Que um pai pode fazer um curso de AT. Que é bacana, né? Que é bacana. Hoje temos bastante... E tu falou do pai, né? Um pai ou um dos pais? Um dos pais. Tá. Um dos pais. Porque se o pai tomar a iniciativa, é bacana, gente. Olha, são poucos pais que conseguem fazer isso e tomar a frente num desafio desse. Sim. Porque um filho autista, quanto mais o suporte dele, mais desafiador é para a família. Mais desafiador é. E outra questão entra da questão de horários, né? Por exemplo, hoje uma sessão ela vai de 50 minutos a 1 hora com uma criança. Então, imagina que numa semana tenha 140, 160 horas. Então, ela é estimulada 50 minutos numa sessão. Então, esse pai, ele tem que... A criança passa com a família todo esse tempo. Verdade. Então, quando a família tem esse conhecimento, ou até mesmo os profissionais, orientam os pais. Olha, pai, em casa estimula isso, estimula assim. Se ela apresentar esse comportamento, aborda dessa maneira, dá para você estimular desse modo, entendeu? Porque os pais, eles conseguem fazer isso em casa. É necessário, inclusive, é das prerrogativas que o pai e a mãe saibam e estejam dentro desse programa, porque eles vão estar estimulando. Então, por exemplo, e a ciência ABA, ela não é algo secreto, que ninguém pode saber, que os pais não podem saber, que não pode ser trabalhado com os pais. Ela tem que ser trabalhada. A orientação com os pais, ela é extremamente importante. Por exemplo, é recomendado que a cada tantas sessões, por exemplo, a criança fez 3 sessões, 4 sessões, venha os pais para a sessão, orienta os pais para a sessão. Isso que eu ia falar agora para ti. Eu vejo poucos profissionais convidando os pais para participar de uma sessão. Às vezes os pais podem atrapalhar a sessão da fono, da físio, enfim. Mas assim, são poucos profissionais que chamam os pais, entra aqui, veja o que eu estou fazendo e tenta replicar em casa. Sim. É fundamental que você faça do mesmo forma. Como que eu tô pegando na mão dele? Como que eu tô sentada? Muitas vezes eu brinco com meu filho, mas eu tô de pé. Sim. E ele tá lá no chão. Sim. É uma distância. Não, eu tenho que estar coladinho nele aqui, porque ele olha no olho. E se tu tá na mesma altura, ele vai entender porque você tá na mesma altura que ele, mesmo que você sendo pai e filho, é natural. Mas você tá lá em cima, você tá 1 metro de altura dele. Ele não consegue compreender isso, é uma coisa meio que impositiva. Você tem que mostrar para ele que você é exemplo, que você tá ali para ajudar, que você tá ali para apoiar, entendeu? Para ensinar.
e não lá de cima toda hora. E as crianças, por mais dificuldades que ela tem intelectual ou não, elas compreendem isso. Compreende? Que você está impondo a força, que você está exigindo dela, né? Por você simplesmente estar um passo mais acima e não estar ali, sentado dela do lado, compartilhando. E aí que entra as técnicas e abordagem naturalista. Ah, bacana. Porque essa estratégia vai ter um momento que é necessário na sessão, que o profissional vai estar estimulando, perfeito. Ela vai precisar estar numa mesinha estimulando esse paciente, trabalhando um comportamento, mas é importante usar o ambiente ao seu favor. Então, nas tarefas do dia a dia, a abordagem, o contato visual. Eu não preciso a todo momento chamar a atenção da criança e ficar, ô, Joãozinho, olha para mim. Não, você vai fazendo esse contato visual conforme a criança vai se movendo em casa. O pai e a mãe podem estar se movendo também para fazer esse contato visual naturalmente. Então, é que nem você falou, Gustavo. A criança direcionar o olhar para cima para o pai pode ser muito aversivo a ela. Mas se o pai está próximo dela e tem um contato visual mais próximo, isso acaba sendo natural e vai dando mais segurança a essa criança e estimulando de forma mais natural. A criança segura, ela desenvolve muito mais rápido. Ela Sim. está no conforto dela e a gente também se sentindo confortável, ela consegue se desenvolver melhor. A gente viu isso, é nítido, do que você simplesmente... Tem criança que não entende você mandar. Então, você vai ter que sentar e mostrar. Tem criança que você tem que mostrar 200 vezes, 300 Isso. vezes. E mesmo assim, ela vai ter dificuldade ainda de desenvolver certas atividades que é simples. Por exemplo, botar o garfo na boca, botar a colher na boca, se alimentar, tomar água. Tem criança que não consegue. Por quê? Não é porque você não ensinou. Você pode ensinar 200 vezes. Mas o cérebro dela não entende que tem que tomar desse jeito. Até o cérebro dela se desenvolver a chegar nesse patamar, você tem que estar preparado para saber que isso vai demorar. Sim, Muitas vezes, sim. nós, famílias, não estamos preparados para isso. A gente quer que as coisas sejam rápido, né, tia? A gente quer que as coisas andam. Vamos, filho. E daí tu vê, poxa, mas não, eu também demorei para aprender tal coisa. Eu vou lá no trabalho novo. Tu faz, e aquela coisa não anda. Não anda. Pô, a dificuldade você tem. Você sabe, né? Você tá pensando, você vê como é que vai. Você executa e não consegue ter excelência no que está executando, tem algo errado, né? Vamos refazer. Sim. Refaz e não dá. Então imagine ele que não consegue compreender. Perfeito. E muitas vezes o autista, ele tá no mundinho dele, ele tem uma visão diferente da realidade e a gente não percebe isso. Não percebe. A gente percebe a nossa realidade, né? E tem muitos pais que eu fico triste porque eles acabam comparando os filhos autistas com outras crianças que não são autistas. Isso, Então, a comparação, ela é algo que frustra muito. frustra bastante. Então, por exemplo, Porque tá no assim, começo, né? isso. Então, a gente, quando a criança que está no espectro, a gente tem que comemorar cada ação que ela faz. Então, cada evolução que ela teve foi uma evolução dela. Então, a gente tem que comemorar. Perfeito. E a rotina é fundamental nessa questão do aprendizado. Porque muitas vezes, quando a gente quer que a criança se desenvolva, a gente precisa ter uma rotina. A família precisa começar a ter hora para ir dormir, ter hora Isso para... já é orientação, né? Isso. Já é aquela orientação básica para os pais se ligar. Isso. E ter bastante, às vezes, apoio visual. Por exemplo, a criança, ela aprende muito com apoio visual. Então, se eu dizer xícara, a criança não pode não entender a xícara. Mas se ela vê a foto da xícara ou mostrar xícara, ela vai entender. Então, o apoio visual com os exemplos é fundamental para ela se desenvolver. A própria brincadeira de pegar a xícara, o copo e dizer o copo, filho. A Isso. caneta, filho. Né? E ajuda ela a se desenvolver. Falar a palavra. Nós sabemos que é uma caneta. Tá? Escreve. Escreve. Não, mas, filho, isso aqui é uma caneta. É para escrever, é para pintar. Isso aqui é um lápis, é para desenhar. Entendeu? A gente tem que se acostumar a fazer isso com elas para elas poderem passar Isso, o perfeito. próximo desafio. Bem sucinto. Qual que é a orientação hoje que você dá para as famílias atípicas, tá? Nesse momento que a gente está passando. Porque hoje existem muitas crianças sendo laudadas, entendeu? Há uma certa anarquia no mercado, tanto de profissionais bons quanto profissionais regulares, vou falar assim dizendo, tá? E há muitas famílias desamparadas e despreparadas. Por quê? A internet é um meio onde você busca tudo que é tipo de informação, tanto boas quanto ruins. Tá? Então,
Qual que é a orientação que tu dá hoje para os pais se informar, tá? Tem que fazer curso, tem que ler um livro. Qual que é a informação tua hoje, com a tua experiência, que tu atende hoje no teu consultório, principalmente famílias que nem a minha, que é Sim. atípica, qual a informação que tu dá hoje para eles? Hoje, a primeira questão é a aceitação. Então, quando você vai buscar um laudo, hoje ele está bastante crianças laudadas, porque a informação está chegando mais fácil. Então, antigamente, a criança com transtorno do espectro autista, ela tinha, mas não tinha um conhecimento. Mesma coisa a questão de TDAH, mesma questão de TOD. Então, hoje, a gente está conseguindo aproximar mais essa informação. Hoje, não existe técnicas milagrosas. Então, perfeito. Recebi o laudo. A família vai passar por um processo de luto. Então, queira ou não queira, vai passar. É essencial que a família busque um apoio psicológico. Não, mas agora a direção é totalmente para o meu filho. Agora ele tem um laudo. Agora eu tenho que concentrar todas as minhas forças e as minhas energias na criança. Perfeito, eu entendo, eu respeito. Mas vai chegar um momento que você vai fadigar. Você não vai conseguir suportar esse processo. Porque no começo pode ser fácil, as informações são poucas. Mas quando você começa a transitar por esse caminho, você vai precisar buscar profissionais, tu vai ter um aumento de custo, tu vai ter dificuldade no teu trabalho. Hoje, pais que têm crianças dentro do espectro, eles buscam um trabalho alternativo. Maioria das mães, elas precisam sair do seu trabalho convencional e viver de bicos ou fazer extra com horários que consigam, com horário meio período. Então, buscar esse apoio psicológico. E outra, e é importante buscar esse apoio psicológico individual. O pai e a mãe não fazer aquela terapia de casal e tal. Não, faz aquele apoio individual. Porque assim como às vezes a mãe tem algumas dúvidas, algumas questões, o esposo estando na terapia, ela não vai se sentir à vontade para falar, ou às vezes pode vir esse conflito do casal. Então, quando ela busca uma terapia solo, ela vai conseguir expor melhor. Então, o profissional de psicologia vai conseguir acolher ela e explicar para ela que o fato dela se sentir, às vezes, aquele sentimento de rejeição da criança, não é uma questão que ela está rejeitando essa criança. É um processo de luto que é normal. E que ela não precisa ser... E a sociedade cobra disso. A criança recebeu um laudo, eu preciso amar minha criança sobre todas as coisas. Eu entendo. E você vai amar a sua criança. Como qualquer outra criança. Mas precisa vivenciar esse período. Aceitar esse luto. Buscar se entender internamente. Para depois você dar o apoio. Outra questão é buscar profissionais que consigam trabalhar de forma clara. Não existe técnica que os pais não conseguem saber. Não existe métodos que isso aqui eu não posso explicar para o pai, porque isso não compete ao pai. Ele pode não saber trabalhar com a técnica, ele pode saber não trabalhar com o método, mas ele precisa saber. Que é algo que geralmente acontece, os pais são sempre osso duro nessa parte, eu sei que mesmo, sim. A dificuldade que eu tenho é grande de poder executar e poder se me informar sobre o assunto. Tanto que eu topei o podcast como um desafio pessoal também. Sim. Além de ajudar a nossa Ama Xanxerê a ter visibilidade, a mostrar o nosso trabalho aqui, que está apenas começando. Hoje é uma agulha no palheiro que nós estamos fazendo. Hoje é a ponta de uma faísca aí do que vai pegar. Então, a dificuldade é muito grande a gente passar dos nossos, não vou dizer nem princípio, porque princípio é uma coisa que a gente aprende, desenvolve e vira bigode. Mas estou dizendo, é algo que a gente não consegue fazer porque a gente acha que é chato, que é ruim, que é vulgar, que sei lá.
Entendeu? Que não é da minha índole fazer tal coisa. Não, você tem que fazer, cara. Você Fazer. tem que passar por isso. Você precisa disso para você realmente dizer, não, eu sou um cara bigode, eu sou um homem que eu consigo fazer tudo. Isso Sim. aqui não é questão de masculino, de machismo ou de feminismo. Não é questão. É questão que a família precisa. A família tem que dar um salto para acompanhar o que está acontecendo hoje em dia. Muitas pessoas não se ligam disso, eles ficam só na picuinha, né? Só brigando. É, você faz isso, eu faço isso. Você faz aquilo, eu faço aquilo. Claro que dentro da família existem as suas regras, entre quatro paredes, o esposo, o marido e a mulher definem o que é a família deles. Entende? Sim. Vai sempre ser assim. A sociedade, eu digo assim, o governo não vai determinar o que você vai fazer na tua família, ninguém vai dizer. É só você que vai saber o que vai fazer na tua família. Essa é a tua liberdade. Mas, quem que diz? Tem seus, digamos assim, tem escrito no Código Civil o que o pai e a mãe têm que fazer? Claro, tem lá o que é uma família. Mas assim, você vai determinar para a sociedade o que você quer. Isso é importante. E é importante, agora, conforme eu e o Gustavo falava antes do podcast, é importante o papel do homem. Porque quando a criança recebe o laudo, os pais, muitas vezes, eles fogem do relacionamento. Ou vem a separação, eles não dão apoio. Imagine a mãe, após toda a gestação, após todo o cuidado, todos os deveres da casa que ela tem, porque, queira ou não queira, ela absorve mais do que o marido. E então o apoio que o esposo ele precisa dar para essa esposa e para essa criança. Assim como tem pais que vestem a camisa, um exemplo aqui na frente o Gustavo, e vai para cima, corre, busca conhecimento e trabalha junto com a esposa para trazer isso. Mas é importante o companheiro também dar esse apoio e não somente fugir. Porque isso ele demanda, muitas vezes a mãe, ela acaba absorvendo a sua rotina dentro da vida da criança. A mãe, ela deixa de ir a um salão de beleza, se torna raro. Ela deixa de ir num ambiente que ela gosta, Sair com as de amigas. sair com as amigas e tal. E isso precisa de um apoio do companheiro para dar esse suporte. Porque, afinal, o filho é de ambos. Então, não é culpa da mãe ou do pai da criança estar com um transtorno ou estar dentro do espectro. Então, isso é importante, o apoio do casal. Quando tu fala assim, Regis, eu vejo que o homem é mais redutivo para deixar o futebolzinho dele de lado, o baralho, o churrasquinho com os amigos e tal, é mais redutivo. A mulher, ela tem que achar o tempo, muitas vezes, de fazer as coisas mais rápido para poder fazer tudo que ela tem que fazer. Uhum. Então, assim, o homem tem que também baixar um pouco a guarda para dizer, não, eu fico com o filho hoje, eu fico hoje a manhã inteira, eu fico essas 2 horinhas que você vai pro salão, eu fico com ele. Sem ter que jogar o filho na mão dos avós. Sim. Jogar lá, não, e você tá ali no celular, tá ali fazendo não sei o quê, e os avós estão se virando lá com a criança. Tem muita gente que faz isso, achando que isso é a solução. Não é solução, gente. Eu não vou tirar a pedra porque eu também já fiz coisas assim. Então, assim, só com o tempo passando que a gente entende o que é realmente a função de um pai numa família. Isso. Tá? Realmente a função do pai na família não é mais só ser o homem. Entende? Já foi ser o homem e a mulher que cria os filhos, já foi essa época. Mas o homem tem a função dele, a mulher tem a função dela. Falando nisso aí, veio o assunto que é o último assunto nosso, né? Que é um tema que a gente conversou lá aquele dia no teu consultório e que eu achei relevante nós trazer aqui, porque toda a dificuldade que tem na família típica hoje, da aceitação do homem, da dificuldade da mulher em fazer tudo que tem que fazer hoje para um filho atípico, que ela se desdobra, ela se torna a Mulher Maravilha, né? Sim. E o pai tem que se tornar um super pai. E, na verdade, nossos pais já eram supers, mas a gente que não... A gente achava que era tudo normal, mas já são supers. Tu trouxe o tema da doação, tá? E isso aí me chamou muita atenção, porque, assim, a doação hoje sabe que tem fila de espera, existe critério. Adoção, isso, doação. Tem fila de espera, tem muitos critérios. E essa adoção, tu falou da adoção de família típica, de criança típica. Me chamou muita atenção porque eu não vi ainda, não li sobre isso. E eu quero que você comente um pouco com a gente. Para a gente encerrar, fechar nosso podcast, gostaria que tu falasse sobre esse tema, porque tu tem conhecimento, para nós entender um pouco como é que funciona, como é que procede. E se já existe na nossa região também, famílias assim.
Agora voltando só nessa questão do pai, eu faço uma reflexão aos homens, pais de família, que qual que é a questão do ser pai? É aquele cara autoritário, aquele cara machão, aquele cara que, eu trago o salário para dentro de casa e a mãe que lute com o restante. Ou é aquela postura de pai parceiro, aquele pai que precisa levantar cedo, aquele pai que, quando a mãe surge uma dúvida, chama a responsabilidade para si e diz: não, não, pode deixar que isso aqui eu resolvo. Então, eu faço uma provocação para os pais Bacana. para estar vivendo isso, porque a presença ela é muito mais importante do que trazer o recurso. O recurso é necessário, é preciso para movimentar o dia a dia, mas qual que é a minha presença? Como que eu quero que a minha esposa veja eu enquanto companheiro? Ela se orgulha de mim? Ela se orgulha de mim ou eu sou o cara que Tá dando mais trabalho que trabalho que a criança? a criança. Então, é boa isso que a reflexão. gente tem que trazer uma reflexão e Muito bom. trazer os homens pensar nisso. Que tipo de pai que eu quero ser lembrado pelo meu filho? Aquele pai que depois que nasceu a criança sumiu, ou aquele pai que esteve ali presente, lutou junto, Não é que só- vibrou junto não é só cada... da fotinha do Facebook, do YouTube, né? Isso, O Instagram que coloca. Não é só o momento feliz, aquele alegre que tá no parque. É aquele isso. momento de dificuldade dentro de casa. E é o que mais movimenta, né? Hoje o parque é a recreação no fim de semana, né? Mas no dia a dia os desafios são enormes. É ali que o bicho pega. Isso. Hoje a adoção ela é um tema bem frágil, se a gente for observar, né? Hoje existe uma dificuldade, vindo agora para esse tema da adoção. O processo de adoção ele é longo. Muitos pais eles ficam muito tempo na fila de espera, exigem alguns cursos. E hoje a criança atípica ela sofre muito essa dificuldade de ser adotada, porque o padrão de procura pelos pais é aquela criança mais nova, aquela criança que não apresenta nenhum transtorno. Então, ela vai tendo ela vai ficando meio que excluída do processo de adoção. E também a adaptação depois que é feita essa adoção, muitos pais, a criança não conseguem se adaptar com essa criança no ambiente familiar. E acaba ocorrendo a devolução, né, dessa criança para o ambiente onde ela está acolhida. Acontece bastante isso, Regis. Eu tenho alguns dados, inclusive eu trouxe uma pesquisa aqui de uma pesquisa Vamos falar. que ela foi feita em 2021. Que é recente, né? É recente, 3 anos, né? Que aproximadamente 972 crianças com TEA ou algum outro transtorno estão em casas de abrigos esperando uma adoção. É muita criança, né? É muito. E pensa que muitas vezes essa criança ela não está sendo estimulada adequadamente. Com certeza. Então, isso também é um olhar que a gente precisa estar trazendo. O outro dia eu tive uma conversa, na verdade fui convidado para uma roda de conversa ali com o grupo de adoção, de apoio, estudo... Agora me fugiu o nome. Tranquilo. Vamos O grupo de adoção ali aqui de Xanxerê, o GIACS, que a gente veio fazer uma conversa em relação ao tema adoção. A primeiro ponto, quando uma família busca uma adoção, eles têm que entender qual que é o seu objetivo. Muitos pais, eles costumam criar muitas expectativas em cima dos filhos. Muitas expectativas que eles se frustraram ao longo da vida. Então, eu quero que o meu filho seja um advogado, eu quero que o meu filho seja um médico. Mas você já pensou em pensar o que essa criança ela quer ser? Você já pensou em respeitar isso? Então, a gente precisa ver a criança como criança. A gente tem que entender que, independente dessa criança ser típica ou atípica, ela é uma criança que brinca,
ela é uma criança que tem sentimentos, ela pode, às vezes, não conseguir expressar o seu sentimento, ou expressa de forma inadequada. Mas tem sentimentos, ela gosta de ser amada, a afetividade emocional que essa criança recebe do pai e da mãe é essencial. Então, quando a gente vai trabalhar com uma criança, eu preciso desenvolver tal setor, eu preciso desenvolver a comunicação verbal dessa criança. Eu preciso desenvolver o comportamento dessa criança. Mas como que está o vínculo emocional com esse seu filho? Se esse vínculo emocional ele é forte, se esse vínculo emocional é constante, é muito mais fácil eu conseguir desenvolver essa criança. E se o ambiente familiar ele é um ambiente mais calmo, um ambiente com menos ruído, uma conversa mais assertiva, essa criança ela torna-se mais calma automaticamente. Se o ambiente ele é muito congestionado, se esse ambiente as pessoas falam muito alto, o modo que não há um contato emocional muito forte, ela se torna ruim. Então, qualquer programa que você tente colocar em prática, ele não vai dar certo ou vai ter maior dificuldade. Então, quando você fala em adoção, independente se a criança é atípica ou típica, os pais eles precisam pensar qual é o nível de apoio que eu vou dar a essa criança. Qual é o nível de apoio emocional que eu vou dar para ela? Há quanto tempo de carinho, de atenção eu vou reservar para essa criança? E isso vai auxiliar muito para o desenvolvimento e até mesmo para a aceitação. Então, às vezes, as pessoas buscam uma adoção através de um laudo. Não, você não precisa. Não quer dizer que uma criança possui um laudo e essa criança ela não é apropriada para ser adotada, ou ela não está num padrão para ser adotada. Essa expectativa que a família busca na adoção, elas têm que começar a ser revista. Então, porque hoje, Gustavo, você é a prova mais viva diante de mim. Hoje eu ainda não possuo filhos, a gente não tem filhos. Mas, Gustavo, quanto que o seu filho evoluiu nesse período? Esse período que? Depois que ele recebeu o laudo, depois que começaram os estímulos. Olha, se eu te mensurar, esse último ano ele desenvolveu mais do que desde quando ele recebeu o laudo. E você, quanto que você desenvolveu? Todo dia eu desenvolvo. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. E eu vejo que quando eu regrido, ou quando eu não faço algo que seria legal, que seria bacana, que eu via fazendo, por exemplo, quando eu tô muito agitado, eu tô preocupado, ou que eu não dou a devida atenção, eles sentem, eles sabem, e às vezes, como eu trato a mãe, eles também conseguem identificar e não se comunicam, gente, eles não falam, mas pelo olhar, tu percebe. Ele vê que não tem que as coisas não tão legal, que o ambiente não tá, eles percebem. No caso do Vicente, ele se autoagride. Então, tu vê a quantidade de vezes que ele se autoagride no período que eu tô mexido, a mãe dele tá mexida por algum outro motivo, às vezes é uma informação que não é legal, às vezes nós discutimos dentro de casa, que tu falou antes. Isso a gente vê nitidamente. E quando a semana entendeu? A semana legal e tal, ele acompanha. Entendeu? Ainda mais se no caso do Vicente, ele toma medicação, se a medicação também está afinada, é uma maravilha. Tu vê o desenvolvimento dele nítido. Então, esse ano para nós foi um ano maravilhoso, porque o colégio está colaborando, profissionais estão enganjados, medicação acertada. Se eu e a Marina começar a puxar para trás, não, né? Vamos trabalhar junto também. Então, como família, tá maravilhoso, estamos seguindo o nosso caminho e ele tá tendo uma evolução, porque é um conjunto, não vai ser só ele. Ele é o mais afetado. Quem tem que fazer as coisas ficarem boas para ele andar, somos nós temos que colocar, pega o trem, nós temos que arrumar o trilho, nós temos que colocar o carvão na locomotiva, nós temos que acender o fogo, nós temos que tem que ter um maquinista. Então, se não tiver tudo certo, como é que o Vicente vai entrar nesse trem? Perfeito essa tua colocação. Eu penso assim.
Então, é essa a provocação que os pais têm que ter. Como que É eu verdade. estou disposto a evoluir? E quando você faz a adoção de uma criança atípica, a evolução é magnífica, é fantástica. Existem todos os desafios, mas eles nos convidam a nos desafiar. E quando nós nos desafiamos, nós evoluímos. Então, às vezes a gente precisa olhar sobre um outro prisma. A gente, conforme eu comentei nessa roda de conversa que a gente teve, a gente não pode ver uma criança através do laudo. A gente tem que ver a criança através da criança. A gente tem que ver através dos nossos objetivos enquanto pais. Se a gente não olhar para aquela criança com amor, com dedicação e comprar a causa. Tá, meu filho recebeu o laudo. Ele tá dentro do espectro? Perfeito. Ele é meu filho. A família reúne a família e diz: olha, é assim, assim, assim. Então, esse é o transtorno, é assim que devemos trabalhar. Então, compra a causa junto com o filho e luta junto com ele. Que a partir do momento em que você comprar essa causa, você se dedicar a ele, independente do laudo, ele é uma criança. E isso ele vai te ensinar muito. O pai e a mãe vão aprender muito com essa criança. Nós, como seres humanos, a gente tem uma tendência à evolução, né? Nós estamos eternamente evoluindo, mas de que forma a gente evolui? É buscando informação, Uhum. né? Mas claro, tem vários meios, vários locais que tu busca informação. Tem informações concretas, corretas, e informações negativas e que não levam você a lugar nenhum no final das contas, que vai fazer uma roda e você não vai conseguir chegar no teu objetivo. Então a gente está ciente que existe algo maior. Sim. Né? Nós estamos aqui para cumprir o nosso objetivo. O Vicente, no meu caso, é o nosso objetivo hoje, né? Que é fazer com que ele evolua, que ele cresça, que ele se desenvolva, para ele ter uma vida mais normal possível da nossa. Mas a nossa vida já é normal com ele. Entendeu? Sim. A filosofia, não tem nada de anormal na nossa vida. Nossa vida hoje é normal. É ele, a nossa família típica hoje é normal. A aceitação da gente veio a muito custo, a muito trabalho, e a gente tá apenas no começo. Perfeito. Então a gente tem que evoluir muito mesmo. E é uma questão que no começo é um desafio para a família. Demais. Mas é você se propor a esse desafio. E hoje o índice de pais que abandonam as mães, ele é altíssimo. Então, quando o pai se propõe a lutar essa luta junto com a mãe, é perfeito. Independente se eles estão juntos ou eles estão divorciados. Porque quando os pais estão divorciados e eles lutam pelo filho da mesma maneira, a criança evolui perfeitamente. Então, é o jeito em que a gente vê, o prisma em que a gente vê essa criança. E como a gente olhar para nós mesmos e dizer: eu vou lutar pelo meu filho. Bacana. Regis, muito obrigado por ter vindo hoje. Tá? Obrigado. Ana de Xanxerê agradece de coração a participação. A gente conseguiu falar naturalmente, espontaneamente, sobre vários temas que a nossa sociedade xanxerense debate. Sim. Principalmente no nosso núcleo, tá? No nosso meio das famílias atípicas, para poder então esclarecer um pouco mais e saber que existem profissionais aqui capacitados para poder atender essa demanda, tá? Existe uma AMA que está crescendo, que está querendo aprender, que está querendo demonstrar e que vai trazer bastante coisa a partir do ano que vem para a sociedade de Xanxerê. Tá? Sendo assim, Regis, quer deixar alguma última palavra aí para o pessoal? Quero agradecer você, Gustavo, em nome da AMA, por esse convite, tá? Foi um programa que a gente já conhecia um pouco por longe, né? Mas foi muito gratificante você realizar esse convite e eu estar aqui. E convido a todos os pais e a todas as mães a olhar para a sua criança com um amor. Porque independente do profissional que trabalhe, quando a gente tem um objetivo, e quando você segue um objetivo, quando você trabalha por aquele objetivo com amor, você consegue
conquistar tudo que você quer. Então, quando os pais olham para suas crianças com amor, com aquele olhar da gestação, com aquele olhar que foi a descoberta da gestação, e eles olham e acreditam todo dia naquela criança, vai ser muito bacana e eles vão ver o quanto isso vai evoluir nas vidas deles. Show de bola. Então, faço essa provocação e convido a todos. Beleza, então. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Fechou. Só queria que tu batesse umas fotos nossas.